O mais difícil é aprender a ler. O resto está escrito. Palavras de um autor anônimo que tem sido citado pelo nosso pastor Sérgio Paim. O assunto hoje é sobre o livro de Apocalipse. A minha intenção nesse vídeo é fazer uma exposição sobre o livro, levando em consideração o contexto em que ele foi escrito, a situação em que estava o autor da época e o que isso diz para nós hoje, igreja. Então, a gente vai aqui, nesse vídeo, mostrar algumas bases para você, quando pegar o livro para ler, você tá com essas bases, você tem um parâmetro para poder ler. Porque muitas pessoas têm lido, têm feito postagens sobre o livro, mas desconhecem o contexto, faz aplicação que não tem nada a ver, de coisas que já aconteceu, de coisas que ainda vão acontecer. Então a intenção nesse vídeo é trazer luz sobre esse livro tão debatido nos nossos dias. Confesso para você que não é uma leitura fácil de compreender, mas a Bíblia ela foi escrita numa linguagem simples, em que o mais humilde pescador tem condições de entender a mensagem em que está escrito nela. Então, não tem nada de magnífico, não tem nada assim de secreto e que eu vou revelar para vocês nesse estudo aqui. Eu vou apenas fazer uma abordagem expositiva do livro de Apocalipse. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que o livro é escrito num misto de tempos. O que isso significa? O livro ele é escrito e a mensagem que nele é revelada, muitas coisas se tratam do passado, do presente e também do futuro. Do presente para o tempo de João naquela época, o que para hoje também nós é passado. Então o livro ele é escrito no passado, presente e futuro. A leitura deve ser feita como uma narrativa histórica literal, ou seja, a gente precisa levar em consideração sim a literalidade, a historicidade do texto. Em língua portuguesa, qualquer um que saiba ler deve tomar esse livro e ler sim como um livro histórico. A gente só toma em consideração a linguagem figurada e simbólica quando aquilo que a gente está lendo literalmente não for possível. Toda vez que a gente estiver lendo algo no livro que não for possível de ser verdade histórica, como foi narrada por João, então a gente toma por base a simbologia. Vou estar falando de algumas delas aqui no decorrer dessa narrativa. E também é interessante a gente fazer, irmãos, uma distinção entre Israel, igreja e mundo. Deus se relaciona com o seu povo de uma maneira, e quando eu digo seu povo, eu digo Israel, nação de Israel. Quando eu digo igreja, eu digo eu e você. No século XXI, a maneira como Deus, através de Jesus Cristo, se relaciona conosco. E mundo. Mundo, todos aqueles que não aderiram à fé e que não fazem parte da nação de Israel. Esses estão classificados como pessoas do mundo. Beleza. Outra coisa que a gente precisa também levar em consideração é o contexto da época. A época em que Apocalipse foi escrito, por volta do ano 90, 95, bem provável que ele foi escrito antes de terminar o século I. João, ele era um apóstolo, foi o último dos apóstolos a morrer. Diz a tradição em que quando Domiciano estava como imperador de Roma, ele manda perseguir os cristãos e quando ele prende o apóstolo João, por saber que ele tinha uma reputação de conseguir ter uma influência muito grande na igreja daquela época, ele condena João a morrer num caldeirão de azeite fervendo. Só que quando ele lança João nesse caldeirão, por um milagre, João ele sai ileso. Então, a partir daí, Domiciano pega João e coloca ele entre os presos políticos e desterra ele para uma ilha chamada Patmos. E é nessa ilha em que João tem a revelação do livro do Apocalipse. O próprio termo Apocalipse significa revelação.
são as coisas que Deus vai revelar para o apóstolo nesta época. Então, olha, começando pelo primeiro capítulo. Capítulo 1 de Apocalipse diz assim, no seu verso 1: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, em breve devem acontecer. Está no futuro aqui. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. João, ele foi uma testemunha ocular. João, ele teve presente, ele foi uma testemunha ali pessoal de todos os acontecimentos futuros em que Deus passou a revelar para ele. E aqui continua dizendo no verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João envia sua carta às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí aqui já começa uma descrição da visão da vinda de Cristo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui Jesus ele assume a palavra dizendo que está em breve vindo com as nuvens. A gente vê isso também em Lucas 23, 28, quando Jesus ele fala que quando ele vier, todo olho o verá, que também faz menção aqui a Zacarias, capítulo 12, verso 10, que quando Zacarias ele tem uma visão do fim dos tempos, em que Jesus ele vem pessoalmente à terra. Então o próprio Jesus aqui ele está descrevendo esse momento em que ele virá pessoalmente à terra. E ele continua a narrativa no verso 9 dizendo: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Essa palavra como, ela vai aparecer muitas vezes no livro de Apocalipse. Toda vez que João usa a palavra como, ele está fazendo uma comparação de algo espiritual com algo que ele conhece. Então ele diz, ele falou por trás de mim com voz como de trombeta. Não era uma trombeta tocando, mas era a voz que parecia um som de trombeta, dizendo, o que você está vendo, João, escreve em um livro e manda às 7 igrejas que se encontram na Ásia, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o conteúdo dessa visão aqui seria para ser enviado às 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor. E João continua descrevendo a visão que ele teve. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Não é que o cabelo e a cabeça de Jesus eram brancos. Eles eram brancos como a neve, mas não é a neve. Da mesma forma que ele diz que os olhos são como chama de fogo. Mas não é que o olho de Jesus é fogo,
é como chama de fogo. Da mesma forma que a chama, ela arde, da mesma forma é o olhar de Jesus. E os pés, semelhante ao bronze, como que refinado numa fornalha. E a voz, como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui João tem essa visão maravilhosa e ele cai prostrado aos pés daquele que falava com ele. E aquela voz diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e as 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui Jesus diz para ele: olha, você vai escrever para essas igrejas as coisas que já são. E agora João começa a receber a mensagem que ele enviaria para essas igrejas. E qual é o conteúdo dessa mensagem? Por exemplo, no capítulo 2 está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Ou seja, do capítulo 2, irmãos, até o capítulo 4, toda a narrativa vai girar em torno das igrejas históricas daquela época. Então, as coisas que são, as coisas que já aconteciam naquela época, é que João direciona para esta igreja, estas igrejas, essas 7, todo o conteúdo que está do capítulo 2 até o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Então, todo o conteúdo da mensagem é para a gente entender o contexto em que aquela igreja estava passando, um contexto de perseguição, um contexto em que heresias estavam tentando entrar para dentro do seio da igreja. E Jesus ele dá uma série de advertências, dizendo primeiro: conheço as tuas obras. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, ele dá um relato, Jesus ele faz um relatório de como estava a conduta de cada igreja daquela época da Ásia Menor, e ele faz os seus elogios e as suas advertências para aquelas 7 igrejas. Irmãos, então acompanhem comigo. No capítulo 1, João tem a revelação de Jesus Cristo glorificado. Ele com vestes resplandecentes, cabelos brancos, olhar como chama de fogo, e etc. e tal. Do capítulo 2 ao capítulo 4 do livro de Apocalipse, a mensagem é dirigida às igrejas da Ásia naquela época. Não são mensagens que podem ser dirigidas a nós hoje. A gente pode aplicar algum desses conteúdos, a gente pode aplicar para a nossa vida devocional, mas a gente deve entender o livro primeiro como um livro histórico. A gente precisa entender em que época, em que contexto e para quem o conteúdo do livro foi escrito. E do capítulo 2 ao 4 foi escrito para essas 7 igrejas aqui da Ásia naquele tempo. E no capítulo 3, no verso 10, é uma mensagem direcionada à igreja de Filadélfia. Capítulo 3, verso 10 está escrito assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse versículo 10, muitos têm feito dele uma aplicação para os nossos dias, dizendo que Jesus ele promete livrar a sua igreja, a igreja moderna, a igreja do século 21, de passar pela grande tribulação, porque ele diz: porque vocês guardaram a minha palavra da minha perseverança, eu também guardarei vocês, minha igreja, da hora dessa provação. Só que, na verdade, Deus está fazendo uma promessa de guardar os cristãos de Filadélfia, porque eles, embora fossem fracos, Deus estava fortalecendo eles naquele momento e livraria eles de passar por uma grande perseguição. Tudo dá a entender que no final do século I, quando Nerva assume o Império de Roma, ele manda parar com as perseguições. No entanto, João ele vai ser solto, ele vai residir em Éfeso e vai morrer de morte natural.
João, o apóstolo, que escreveu o livro do Apocalipse, muitos dizem que ele morreu de morte natural. Foi o discípulo que teve a vida mais longa, que Deus preservou ele para que ele tivesse essa revelação e pudesse publicar este livro, para que a gente pudesse ter hoje, né, a mensagem desse livro. Beleza, então, do capítulo 2 ao 4, mensagem dirigida aos crentes daquela época, do século I. Já do capítulo 4 e capítulo 5, são eventos que acontecem no céu. A igreja moderna, se a gente for entender esse livro agora, o capítulo 4, o capítulo 5, do período em que ele aconteceu, a gente pode dizer que ele aconteceu no passado, no presente e no futuro. Como isso? Porque é um período em que ainda vai acontecer, mas é um período também que a igreja vai participar, a igreja daquela época do século I, porque foi escrito para eles, e também nós, do século XXI. Olha o conteúdo do capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que em breve deve acontecer. Muitos estudiosos entendem, quando João ele tem essa visão, e ele vê aquela voz chamando ele para cima, como está escrito no capítulo 4, verso 1, sobe para cá. Muitos interpretam isso como um arrebatamento da igreja, porque até o capítulo 3 a igreja estava na terra. Aquela igreja daquele tempo e também a igreja do século XXI está na terra. No capítulo 4 ele diz, sobe para cá. É como se fosse o rapto da igreja. Mas João, como representante da igreja, ele passa a ter uma visão no céu. E olha qual é a visão que ele tem. Imediatamente achei-me em espírito, e eis armado o céu e um trono com alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto de jaspe e sardônio. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de uma esmeralda. Ao redor do trono também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroa de ouro. Muitos estudiosos afirmam que estes 24 anciãos em que João vê representa a totalidade da igreja, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Os 24 anciãos representam, primeiro, os 12 patriarcas, desde Jacó, com seus 12 filhos, representando todas as tribos de Israel, e os 12 apóstolos, somando assim 24. Então, João aqui no capítulo 4, ele vê a totalidade do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Já no capítulo 5, ele tem uma visão, que é uma visão assim impressionante. É uma visão de um livro, e ele vê que esse livro está escrito por dentro e por fora, capítulo 5 de Apocalipse. E esse livro está escrito por dentro e por fora, está selado com 7 selos. E quando João olha para esse livro, ele começa a chorar, porque dá a entender que este livro que João vê, com esses 7 selos, conta-se a história da humanidade, do começo ao fim. Por isso que Jesus ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra. Jesus está dizendo, eu sou a origem e a consumação e o fim de todas as coisas. João começa a chorar porque não existia ninguém digno de abrir aquele livro. Só que alguém diz para ele, um dos anciãos, não chore. Capítulo 5, verso 5. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então Jesus aqui é aquele que tem autoridade para abrir o livro e desatar os selos e assim redimir, resgatar e salvar a história da humanidade. Então, irmãos, olha só, do capítulo 6 até o capítulo 12 do livro de Apocalipse,
a gente começa a ver que o cordeiro, ele começa a desatar selo por selo. São 7 selos. Cada selo representa um tipo de acontecimento. Cada abertura de selo marca um acontecimento. E também nesse intervalo do capítulo 6 ao capítulo 12, após os 7 selos, João vê também 7 trombetas, que começam a ser o derramar do julgamento de Deus. O primeiro selo, ele vai desatar, e a gente observa já no capítulo 6, quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, eu ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Tudo indica, meus amados irmãos, que este cavaleiro do capítulo 6 do livro de Apocalipse representa o anticristo. Ele é tido como um cavaleiro branco, ele recebe uma coroa e sai vencendo para vencer. Só que, nesse primeiro instante aqui, na abertura do primeiro selo, ele realmente vai vir para governar a terra no lugar de Cristo. O termo anticristo, ele tem 2 significados principais, que significa aquele que vem no lugar de Cristo e também aquele que se opõe, é anticristo, ou seja, ele é um opositor de Cristo e dos cristãos. Então, o capítulo 6, ele começa com a abertura dos selos e vai terminar no capítulo 8. No capítulo 8 vai começar o toque da primeira trombeta, que vai dar sequência a uma série de julgamentos. Irmãos, percebam, do capítulo 6 em diante, a igreja não está mais aqui na terra. Por que a igreja não está mais aqui na terra? Porque Paulo vai dizer que nós seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Paulo diz que, dada a ordem de Deus, ressoada a trombeta, nós seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Paulo também no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 51, ele vai dizer que eis que vos digo um mistério, nem todos passaremos pela morte, mas transformados seremos todos ao toque da última trombeta, no abrir e piscar de olhos. Nós temos a promessa de passarmos pelo arrebatamento, de Cristo arrebatar a sua igreja. Essa é uma visão dispensacionalista. O que é uma visão dispensacionalista? Lembra que eu falei no começo que é necessário fazer uma diferença entre Israel, igreja e mundo? Então, existem aqueles que acreditam que as promessas de Deus referentes a Israel se cumprem hoje na igreja. E que não existe mais a nação de Israel, não existe nada mais para se cumprir em relação a Israel. Tudo está se cumprindo espiritualmente na igreja. Mas nós, dispensacionalistas, o que são os dispensacionalistas? Nós fazemos uma diferença entre igreja e entre Israel. Deus ele tem uma maneira de tratar com Israel e Deus ele tem uma outra maneira de tratar com a igreja. Para Israel, Deus não revelou o arrebatamento. Para a igreja, Deus revelou o arrebatamento. Para Israel, Deus revelou que voltaria em glória para julgar este mundo. Para a igreja, Jesus revelou a Paulo que raptaria a igreja, que arrebataria a igreja para que a igreja não enfrentasse a ira do Cordeiro. Porque nós não enfrentaremos a ira, porque nós cremos que Jesus ele nos resgatou. E Jesus não vai deixar sua noiva amada passar pelo derramamento da ira dele, que há de vir sobre o mundo inteiro. Ok, estamos aqui no capítulo 6 ao 12. Do capítulo 12 ao capítulo 18, a gente tem uma intensidade dos julgamentos, que vão ser o derramamento das taças. Então, cada taça que é derramada, a quarta parte da terra sofre,
estrelas caem do firmamento, meteoros, vários tsunamis, coisas nunca vistas antes na história estão para acontecer. Mas, meu amigo, tenha certeza de uma coisa, você que é cristão, salvo em Jesus, você não participará destes acontecimentos. Estes acontecimentos estão escritos para testemunho de muitas pessoas que conhecem a palavra, vão ter ouvido falar do arrebatamento. Quando a igreja subir, eles vão ficar desesperados e terão só a Bíblia para recorrerem. É por isso que Deus ordenou, Jesus ordenou, para que João escrevesse estas coisas, para que ficasse como testemunho nesse tempo. Então, meus irmãos, até o capítulo 18, a gente vê só julgamento. Fazendo uma retrospecção, capítulo 1 de Apocalipse, Deus revela-se a João através de Jesus Cristo glorificado. Ele tem uma visão de Jesus glorificado. Do capítulo 2 ao capítulo 4, João ele envia 7 cartas para as 7 igrejas que eu citei, desde Éfeso até a igreja de Laodiceia. Advertências e também elogios pela conduta daqueles crentes do primeiro século. Ok, no capítulo 4 a gente tem essa visão de João no céu e ele vê os 24 anciãos que são a representação da igreja na sua totalidade. 12 patriarcas e 12 apóstolos, crentes do Antigo e do Novo Testamento. A partir do capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 6 ao capítulo 18, tudo que está entre o capítulo 6 e o capítulo 18, irmãos, deve ser lido como o início da tribulação e a intensificação da grande tribulação que o mundo há de provar. Dessa forma, você vai estar fazendo uma leitura coerente, contextualizada do livro de Apocalipse. Então, amados irmãos, nada do que está escrito do capítulo 6 ao capítulo 18 do livro de Apocalipse se aplica aos nossos dias. Tsunamis, furacões, tornados, pestes, tudo isso vai se intensificar, mas nós não estamos vivendo ainda, irmãos, o Apocalipse. O mundo vai surtar, o mundo vai se curvar diante dos acontecimentos do Apocalipse. Muitos deles vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles, porque eles vão passar por uma grande tormenta nesse período. Estamos chegando ao fim. Capítulo 19 de Apocalipse. Retrata-se a segunda vinda de Jesus nos ares. Vamos lá no capítulo 19. A igreja já está com Jesus nos ares e aqui no capítulo 19 ele tem uma visão. Porque ele vê Jesus voltando. Capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Aqui, irmãos, no versículo 11 do capítulo 19, ele está falando de um outro cavalo branco. Porque o cavalo branco do capítulo 6 é o cavalo branco do anticristo. Ele vem no lugar de Cristo. Ele vem para reinar durante um tempo. Só que aqui é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, vindo também num cavalo branco com o nome de Fiel e Verdadeiro. Então aqui, irmãos, no capítulo 19, Jesus ele volta à terra. A partir do verso 17, acontece a grande batalha do Armagedon, porque o mundo ele vai estar em conflito. O anticristo ele vai ser o senhor da terra nesse tempo e vai ter muitos adeptos e vai estar perseguindo o povo de Deus que não vai se curvar diante dele, e vai acontecer a última batalha, que é a batalha do Armagedon. Jesus ele vem em glória, os seus santos, que somos nós, a igreja, estará junto com ele nesse episódio,
E ele vai derrotar Satanás, o anticristo, e as suas tropas. E no capítulo 20, a Bíblia vai descrever que ele vai prender o dragão, que ele vai prender a Satanás. E Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Então, a partir do capítulo 20, dá início ao milênio, um período de 1000 anos em que Cristo reinará sobre esta terra. Este é o reinado em que vão desfrutar dele todos os israelitas e os santos do Antigo Testamento. É por isso que no sistema dispensacionalistas a gente faz uma diferenciação entre igreja e Israel, porque nós acreditamos que as promessas que Deus fez a Israel, a promessa que ele fez a Abraão, em que Abraão seria dono de todo o território de Canaã, nem nos dias de Salomão o povo de Israel possuiu toda a terra que lhe foi prometida. Então, essa promessa ela terá o seu cumprimento final aqui no capítulo 20 de Apocalipse, que se chama milênio. Ok. E também é aqui no milênio que vai acontecer também o julgamento. Esse julgamento que está descrito aqui, meus amados irmãos, eu e você não participaremos dele, que é chamado o juízo do trono branco. Todas as pessoas que tiverem morrido, elas vão ressuscitar para comparecer diante do trono branco. O cristão, ele não comparece ao trono branco. João, o evangelista, escreveu, nas palavras de Jesus, que quem crê em Jesus não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo também vai dizer no seu capítulo 8 da Epístola aos Romanos que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então você e eu, meu irmão, não compareceremos perante ao trono branco. Mas todos os pecadores, todos os que morreram, desde Caim, lá no Antigo Testamento, desde Caim até a grande tribulação aqui nesse período, e até findar esse período de 1000 anos em que Jesus vai reinar sobre a terra, todos esses comparecerão perante o trono branco para serem julgados e condenados. Não haverá ninguém que comparecerá no trono branco e que terá absolvição. Na verdade, o trono branco é para determinar a sentença de cada pecador, o grau que cada pecador vai receber como condenação e como sentença. Ou seja, qual vai ser a temperatura do fogo do inferno que vai arder em cada um deles mediante as suas obras, mediante aquilo que eles fizeram enquanto estavam vivos. Finalizando o livro de Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, João ele vê novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. João ele vê um novo início de uma nova era em que Cristo vai reinar com a sua igreja, com os seus súditos e estaremos para sempre com o Senhor. Crescendo de glória em glória, conhecendo os mistérios e as verdades do reino de Deus, e assim será o nosso estado eterno. Seremos como os anjos, em corpos espirituais. Meu irmão, daí para lá a Bíblia não descreve mais o que vai acontecer. A gente tem que esperar o grande dia chegar para que a gente possa experimentar, viver esta esperança que está revelada na palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, todas as vezes que vocês forem ler o livro de Apocalipse, pensa nestas subdivisões aqui que eu relatei para vocês, o contexto de perseguição, um livro que ele foi escrito no passado, no presente e no futuro, um livro que tem a sua validade histórica e literal, mas também, em muitos aspectos, a linguagem é figurada. Do capítulo 1 ao capítulo 2, João ele tem uma visão de Jesus glorificado. Do capítulo 2 ao capítulo 4, ele manda a mensagem para a igreja histórica daquela época. Do
O capítulo 4 e o 5 são acontecimentos no céu. Do capítulo 6 ao capítulo 12, começa a tribulação, a abertura dos selos, as trombetas sendo tocadas e o mundo sendo julgado. Lembrando que nós, igreja, não estaremos mais aqui. Do capítulo 12 ao capítulo 18, o julgamento das taças e a ira do Cordeiro, a grande tribulação, um período em que a terra nunca viu, levando sempre em consideração aspecto figurado e literal. Capítulo 19, a segunda vinda de Cristo. Capítulo 20, o estabelecimento do reino de Jesus, o reino milenar. Capítulo 21, capítulo 22, novos céus e nova terra. Após a postagem desse vídeo, eu vou estar aberto para que, mediante os comentários que podem ser feitos aqui nesse vídeo, você aí coloque a sua observação, você que tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu falei, ou em relação ao livro, em relação a alguma figura específica. Por exemplo, a Bíblia no capítulo 12 vai falar de uma guerra que aconteceu, o dragão, e o próprio texto vai dizer que o dragão representa Satanás, a antiga serpente, e vai dizer também que tem uma mulher vestida de sol, que dá a luz, essa mulher representa Israel, esse bebê que nasce é Jesus. Então existe uma série de símbolos que é muito fácil da gente identificar. Então você que tiver a sua dúvida, quiser fazer o seu comentário, fica aí disponível para você fazer aí no rodapé desse vídeo. E eu, na medida do possível, dentro aí dos meus modestos conhecimentos, eu não me considero um mestre, me considero um estudioso da palavra, estarei na medida do possível aí respondendo aí a cada dúvida dos irmãos. Que Deus abençoe e fique debaixo desta bem-aventurança, pois está escrito: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam as profecias desse livro. Porque Jesus vem sem demora. Maranata.